O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo em grego, mas em aramaico seria o Messias. O Messias, aquele que nós estávamos esperando. Você é o Messias. E a resposta de Jesus, é a primeira vez que aparece a palavra igreja, é quando Jesus responde para ele, no verso 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está no céu, Ele revelou. E agora, 18, também eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo aqui, você, Pedro, que é traduzido para nós aqui, mas o nome dele na verdade era Simão, e ele foi apelidado de Pedro, que significava um pedregulho, uma pedrinha, aquela que só atrapalha, que você tem no pátio para chutar ela, ou que fica no meio do arroz quando você vai comer e dá aquela mordidinha, essa pedrinha. Você é pedrinha, e sobre essa sua afirmação, esse fundamento que você está dizendo, eu edificarei a minha eclésia. É a primeira vez que essa palavra aparece, porque o Novo Testamento ele foi escrito em grego, apesar de que na época de Jesus se falava em aramaico, o povo ali, mas eles falavam também o grego, era a língua mais falada em todo o império, e ele foi escrito em grego, e no grego ele coloca lá eclésia. E o que é eclésia? Eclésia é literalmente, no grego, chamados para fora. Quando havia uma discussão a ser feita numa cidade, então eles convocavam o povo para que o povo saísse das casas e fosse para um lugar central, talvez ali um auditório, alguma coisa que era comum para eles se reunirem. Esse povo era chamado para fora das suas casas e eles se reuniam numa assembleia, uma congregação, eles estavam juntos. E esse é o significado literal da palavra eclésia. E Jesus diz, sobre esse fundamento que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, é que estará fundamentado toda a minha assembleia, toda a minha congregação, a minha igreja. Igreja como um movimento, algo que se reúne para discutir, é um organismo vivo, algo que não está limitado a quatro paredes. E depois, claro, Paulo fala várias vezes a respeito da igreja do Senhor, os outros apóstolos também, os outros escritores do Novo Testamento vão mencionar a igreja do Senhor, e depois, mais tarde, é traduzido para a Septuaginta, a Septuaginta é antes, mas é traduzido para o latim, e eles utilizam novamente esse termo específico, e a história ela vai contando esse movimento de um organismo que não estava limitado a quatro paredes. Acontece o dia do Pentecostes, eles estavam todos numa sala reunidos, e diz que quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles não puderam conter aquilo que estava acontecendo com eles, saíram praça fora, e ali houve eclésia, houve uma assembleia. Eles começaram a falar em várias línguas, e o povo que estava lá começou a ouvir isso e dizer, gente, o que é isso que está acontecendo? E o apóstolo Pedro diz, gente, isso que está acontecendo é o que já os profetas tinham dito a respeito daquele dia que o Senhor derramaria o Espírito dele sobre o povo. E falam então o testemunho a respeito da obra de Jesus. E naquele dia se convertem 3.000. O poder do Espírito Santo realiza dessa forma que ali, essa primeira congregação de fato, depois que Jesus derrama o seu Espírito, depois que o povo é confrontado com os seus pecados, ele se converte, e aí essa igreja diz que eles se reuniam de casa em casa
caíram na graça do povo e dividiam o pão e não tinham nada que não fosse em comum, eles tinham tudo em comum. Um movimento, uma igreja, uma assembleia, um ajuntamento que estava sendo manifestado naquele meio. E vem a perseguição. Primeiro os judeus vêm e perseguem porque eles não podiam anunciar esse nome daquele que foi crucificado. E eles são espalhados pelo império. E lá pelo ano 64, quando Nero bota fogo em Roma, os cristãos se tornam inimigos do Estado. E aí vem a perseguição não só dos judeus, como também do Estado romano. E o que diferenciou, o que fez esse organismo chamado Eclésia ser diferente de todas as outras assembleias que eram convocadas naquele tempo? Porque essa Eclésia, essa igreja que se reúne em um assunto, em um tema em comum, que era a morte do Senhor e a ressurreição dele, e era isso que era o tema que eles tratavam, e depois, mais tarde, na doutrina dos apóstolos, porque ela era diferente do que as outras assembleias? Por que ela resistiu a tanta perseguição? Por que essa igreja, agora manifestada num organismo vivo, por que ela persiste? Porque ela é motivada de uma maneira totalmente diferente do que todas as demais assembleias, de todas as demais igrejas, eclésias, reuniões que haviam naquela época. Depois desse período, a igreja passou por grande perseguição, e lá pelo ano 300 e pouquinho, Constantino, ele se converte, e aí ele coloca a igreja como igreja oficial do império. Ele diz que ele era um cristão, então muita gente se diz cristão também, porque queria agradar o imperador. E o que acontece nesse período? Nesse período, a igreja tem a sua principal ferramenta, que é a palavra de Deus, aquilo que eles tinham como base, aprisionada a um púlpito, num lugar fechado, onde você vai até aquele lugar para que você possa adorar ao Senhor, para aprender dele. A igreja, ela passa a ser algo institucional e perde o sentido de movimento, de agrupamento. É um lugar em específico e não mais um movimento. Isso vai acontecendo durante séculos, até que chega a Reforma. E na Reforma Protestante, onde a igreja, ou os líderes da Reforma entendem que a palavra do Senhor não podia estar aprisionada a um púlpito, ela tinha que estar no meio do povo, falando a língua do povo. Lutero traduz a primeira vez a Bíblia do latim para o alemão, para aquele povo que estava ali ao redor dele. E aí ele, ao invés de colocar a palavra igreja como ajuntamento, ele coloca a palavra Kirche, lugar. A igreja se torna essa estrutura de 4 paredes. E não mais um organismo vivo. Mas, mais tarde, a igreja começa a entender que, na verdade, esse poder que o Espírito Santo dá aos filhos de Deus, aqueles que realmente creem no nome do Senhor Jesus, ele vai além das 4 paredes. Ele está na casa, ele está no comércio, ele está falando com a linguagem da mãe, do filho, a criança que está na rua, ele está falando a linguagem do comerciante. Ele começa a se mover fora das paredes. E aí é onde que nós temos as grandes transformações sociais. Glória a Deus. Onde que os fragilizados, os desassistidos, eles começam a ter a atenção de um povo que não era muito melhor do que eles. Talvez não tinham nem condições maiores do que eles, mas era um povo motivado pelo amor. E que vai de encontro a essa população carente que precisa de amparo para levar uma mensagem.
Cristo veio ao mundo para livrar o homem do pecado. Cristo veio ao mundo porque Ele amou ao mundo e trouxe salvação para esse mundo que estava perdido, para todo aquele que se converte ao Senhor. A igreja começa a se tornar um movimento novamente. Mas infelizmente a gente vê na história que muitos têm usado da palavra e têm usado desse movimento eclésia, dessa igreja, para aprisionar novamente dentro de padrões, dentro de estruturas, acorrentando novamente a palavra ao púlpito, e não estar nas casas, na mente e no coração do povo. Mas a eclésia, ela precisa, assim como um organismo vivo, ela precisa se manifestar. E por que ela se manifesta? Por que ela resiste? Já há 2000 anos que ela existe, e a igreja do Senhor não deixou de existir, e a igreja do Senhor permanece esperando ainda a vinda do seu Senhor, e permanece anunciando a morte do Senhor, a ressurreição do Senhor. Por que ela permanece? Por quê? Porque ela está ligada ao seu Senhor. Eu gostaria que você abrisse o Evangelho de João, capítulo 15, onde o Senhor Jesus está preocupado ali com os últimos dias que ele teria ainda para ensinar os seus discípulos. É os últimos dias que ele está ali tentando fortalecer os seus discípulos, e ele fala o segredo dessa eclésia. Qual é o segredo de que esse grupo, essa assembleia não se dissolveu? João 15, a partir do verso 1, diz assim: Jesus falando aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Versículo 8: Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou também, eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem um amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não tenho chamado vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. E o que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Até aqui a palavra do Senhor.
Então, o segredo dessa assembleia não ter se destruído ou ter se acabado, dessa reunião que acontece, esse organismo vivo, é justamente porque aquilo que Jesus falou aos seus discípulos se cumpre na vida deles. Não pela força deles, mas pela ação do Espírito Santo, com certeza, de vidas regeneradas, de vidas que nasceram de novo. E aí sim, pela ação de Deus nas nossas vidas, a gente é unido a Ele. O que o texto está dizendo aqui é que nós estamos ligados em Jesus. O verso 2 diz: e todo ramo estando ligado em mim. Nós precisamos estar ligados como igreja, como indivíduos sim, mas como essa assembleia, essa eclésia, esse movimento vivo, nós precisamos estar ligados. Infelizmente, queridos, eu acho que o pastor Sérgio já deve ter falado isso, muitos acreditam que a igreja é 4 paredes. Ela não é. Muitos acreditam também que a igreja, ela é apenas o estar reunidos num determinado lugar. Ela não é. E muitos têm sido igreja, na maneira como o mundo vê, desligados de Cristo. É possível isso? Espiritualmente não é possível. Não é possível sermos igreja, sermos filhos de Deus e sermos independentes. Não é possível. Precisamos estar ligados em Cristo. Por quê? Como ele mesmo diz, na continuação do verso 2, aquele que estando ligado em mim não der fruto, o Pai corta, é desligado, não vai mais receber a seiva preciosa, não vai mais poder produzir frutos. Mas aquele que estando ligado em Cristo e der fruto, ele poda. A poda é diferente do corte. O corte é um desligamento, a poda é um ajuste, para que ele dê mais fruto ainda. E o que mais ele diz? Precisamos estar limpos, mas não é a limpeza de que nós vamos para casa e tomamos um banho. Nós brasileiros somos muito melhores que os americanos que tomam banho lá uma vez por semana. Não é esse banho. É o lavados por aquilo que a palavra diz, estar limpo por aquilo que a palavra diz. E Jesus diz no verso 3, vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Se nós ouvirmos a palavra de Deus, se é verdade aquilo que nós cantamos antes, de ouvir a palavra de Deus, estar ansioso em ouvir a palavra de Deus, então nós estamos limpos, porque a palavra de Deus vai nos moldando, ela que é a poda que nos ajusta, vai tirando tudo que é nosso, que é ruim, e aliás, não tem nada de bom na gente, ele vai podando tudo de nós, para que Cristo apareça, porque o Cristo é a única coisa boa que pode restar na gente. Verso 3 ainda fala, vocês já estão limpos por causa da palavra que eles tinham falado. No verso 4, ele fala da dependência que nós precisamos ter de Cristo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E ele exemplifica, assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se você não permanecer na videira, vocês não podem dar frutos, se vocês não permanecerem. É impossível, se nós não estivermos ligados nele. E a igreja de Cristo, ela precisa estar ligada, precisa depender do Senhor em todas as coisas, em todas as coisas. Nós pensamos que nós podemos administrar a nossa vida como bem quiser, e daí nós nos apresentamos diante de Deus e dizer, agora estamos aqui, Senhor, e queremos ser abençoados. Não, isso não funciona assim. Ele quer filhos que dependam dessa seiva, que estejam ligados nessa seiva, nessa videira, para que possam produzir frutos segundo o Espírito, segundo a videira. Senão nós vamos ser ramos que a videira quer produzir uva, que é o natural da videira produzir uva, e nós vamos querer produzir limão, porque a gente acha que a gente é mais especial que os outros. Ou a gente vai querer produzir abacaxi, e vai mesmo, vai ser um abacaxi, para aquele que, estando ligado, não se sujeita, não depende da videira, do Espírito, não está ligado em Deus.
Como é que nós podemos glorificar a Deus? Jesus mesmo fala. Nisso, versículo 8, é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. Assim mostrarão que vocês são meus discípulos. Temos dado frutos espirituais? Temos dado frutos do reino? Porque se nós não estivermos dando frutos do reino, nós não estamos mostrando aos outros que nós somos filhos de Deus, discípulos de Jesus. E aí você já pensou, missões na África, missões na Coreia do Norte, né? Pensando que esse é o fruto. Olha o que Jesus está falando a respeito do fruto. Ele diz no verso 9, como o Pai me amou, eu também amei vocês, permaneçam no meu amor. Permanecer no amor de Deus. Ele diz um pouquinho mais adiante, o meu mandamento é esse, versículo 12, o meu mandamento é esse, a minha vontade é essa, que vocês amem uns aos outros. E ele não está falando aqui do amor que eu morro de paixão pelo pastor Sérgio. Não. Ele está falando de uma decisão que você toma em desejar o bem para o próximo. Por isso que Jesus ensina em outro texto que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Porque eu vou amar ele, porque agora eu vou encher de coraçãozinho a foto dele no Instagram. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando que nós tomamos uma decisão em prol daquele que nos odeia, aquele que nos persegue, aquele que nos afronta. É nisso que nós vamos ser conhecidos como discípulos de Jesus, assim como ele amou aqueles que não mereciam. Pensa aí você, eu não mereço o amor de Cristo. O que nós merecíamos, na verdade, era a condenação para o inferno. Eu e você, nós só merecíamos isso, porque nós somos pecadores. Mas Ele nos amou, Ele tomou uma decisão em nosso favor, Ele veio em nosso favor para nos perdoar o pecado, para nos dar reconciliação com Deus, para nos fazer filhos de Deus e herdeiros da herança de Cristo. Somos co-herdeiros com Ele. Glória a Deus. Não é pouca coisa. Mas nós merecíamos? Não, absolutamente. Você e eu merecíamos uma única coisa, a condenação. Mas Ele nos amou para que a gente pudesse ter vida. E vida, como Ele mesmo diz, em abundância. E o que mais Ele diz? Ele deseja que nós sejamos alegres nele. Verso 11 diz, eu tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês. A alegria de Cristo está em você? A alegria de Cristo está em você no dia a dia? Ou tua boca é uma boca murmuradora? O teu coração é ingrato? A alegria deve estar no coração dos discípulos do Senhor. E não é qualquer alegria, ele diz que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Vai faltar alguma coisa para os filhos de Deus? Não. Eles vão estar completos, plenos de toda a alegria espiritual que Cristo pode dar. Mas eu não tenho as coisas que o mundo tem. Mas a alegria completa é independente do que você tem. Mas eu tenho todas as coisas. Amém. E a alegria vai ser completa da mesma forma. Ele fala a respeito dos mandamentos, mais uma vez, verso 12 até o 15, e depois ele dá uma segurança para a gente, no verso 16, que ele mostra bem no nosso lugar. Nós achamos, e é comum em nosso meio, nós dizer assim, querido, aceite a Jesus hoje, e você vai receber a vida eterna. Está certo, tem o seu fundamento. Mas olha o que ele está falando no verso 16 aqui. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao meu Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. Cristo nos escolheu, Ele olhou para nós e disse, eu quero salvá-los, eu vou morrer por eles,
Não foi nós que, tem uma opção aqui, Jesus Cristo ou talvez uma outra. Não, não é isso. Nós não escolhemos, Ele nos escolheu. Se você hoje crê no Evangelho, se você tem a sua vida entregue ao Senhor Jesus, de fato, se você depende dEle, na verdade foi o Espírito Santo que te abriu os olhos, te iluminou para que você pudesse crer. Ele nos escolheu. E isso, muita gente tem isso como um terror, porque daí já vai começar a entrar na questão de predestinação. Mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero te dizer, queridos, que você pode ter conforto em Cristo, porque Ele te escolheu. E não foi uma decisão da sua cabeça ou da sua emoção, mas Ele escolheu que você fosse salvo, assim como você é, conhecendo todos os teus defeitos, todos os teus pecados, as coisas mais escondidas que você tem lá no seu coração. Ele escolheu você assim mesmo, porque Ele não veio salvar aqueles que se acham bons, como Ele mesmo disse: eu vim para salvar, buscar e salvar o que está perdido. É quando nós reconhecemos que nós não temos nada de valor para apresentar diante de Deus, que nós dependemos totalmente dEle. Então a salvação vem sobre nós. É dele essa graça, é dele esse ministério. Nossa participação, o que é? Senhor, toma aqui o meu pecado, minha vida de pecado é o que eu posso te entregar. E aí ele diz: tudo bem, ela está sobre mim agora na cruz. E naquela cruz, todos os pecados foram levados sobre Cristo. Toda a ira de Deus foi derramada sobre Cristo, para que eu e você não tivéssemos que passar por essa condenação. Glória a Deus. E Ele pagou o preço para que nós tivéssemos a vida dEle, que não é qualquer vida, é uma vida plena, abundante, rica, uma vida de plena satisfação, é uma vida eterna, uma vida reconciliada com Deus. É isso que Ele oferece para cada um de nós. O que nós temos feito com isso? O que nós temos feito com a nossa eclésia? O que nós temos feito? Nós temos tentado colocar Deus dentro de caixotes. Deus tem que pensar assim, Deus age dessa maneira, ou Deus age daquela maneira. É isso que nós temos feito. Nós temos colocado limites de transformação na nossa vida, dizendo: não, Senhor, aqui nessa parte o Senhor não vai entrar não. Nesse quartinho escuro aqui não, porque ali eu guardo as coisas mais secretas da minha vida. É isso que nós vamos fazer? Não. É uma total dependência, é uma total entrega. É como o ramo ligado na videira. Não tem como o galho seco, o galho que está desligado, produzir algo. Não tem como ele receber vida. Não existe vida no galho que está desligado. Como o Senhor Jesus mesmo falou, só serve para ajuntarem ele, lançarem no fogo e queimarem. Não faz nada. Que a nossa vida seja um organismo vivo, seja a eclésia, seja essa estrutura que tem como base o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cristo revelado nas Escrituras, esse que veio para amar e salvar a humanidade, pagar o preço que era devido. Nós precisamos ser, sim, eclésia, chamados para fora desse mundo, se formos falar de uma maneira cristocêntrica, mas chamados para fora das quatro paredes. Nós não podemos guardar, queridos, a verdade desse evangelho para nós. Nós não podemos guardar a verdade da salvação para nós apenas. Nós precisamos viver essa eclésia, essa igreja, que é um movimento que vai além, que busca aquele que está perdido, aquele que está desamparado, aquele que não tem expectativa nenhuma. É para isso que nós somos chamados. E como? Amando uns aos outros. Amando entre nós e amando ao mundo.
nos dedicando ao mundo para anunciar as boas novas da salvação. E aí eu queria fazer 5 perguntas a respeito da igreja. Conheço o pastor Sérgio e às vezes a gente fala, como é que está a igreja lá? Está sendo uma bênção e tudo mais. Então, eu asseguro para vocês que eu não sei da vida de ninguém daqui, tá? A não ser do Edinho, que ele bota muita coisa no Facebook e no Instagram, tá? Mas o restante eu garanto para vocês que eu não os conheço, mas eu gostaria de perguntar, e se Deus tocar o seu coração, analise você a si mesmo e veja se não há momento de corrigir algumas coisas. E como igreja, desafio pastor Sérgio, pastor Fábio, nós estamos vivendo um movimento, eclésia, ou nós estamos apenas nos reunindo? A igreja ela precisa se movimentar, ela precisa aparecer. Nós estamos fazendo diferença onde nós estamos, aqui na Praia da Armação, aqui em Governador Celso Ramos? Ou nós apenas estamos oficiando cultos, Eduardo? Estamos apenas vindo porta adentro e celebrando um ritual diferente. Será que é isso? Nós estamos organizados em torno de uma missão que Cristo toca muito claramente aqui? Ou nós estamos apenas tentando manter um modelo de reunião no domingo à noite, às 7h30, onde que o pessoal vem, senta, e aí vem um meio desmiolado e prega, né? Um magrão que vem lá de Balneário Camboriú falar as coisas. É isso que nós estamos tentando fazer? Ou nós estamos organizados em cima daquilo que Deus determinou, aquilo que Cristo deixou como legado aos seus discípulos, para transformar, para alcançar? O que nós estamos fazendo? Os nossos recursos, aquilo que Deus colocou na sua mão. Não, mas eu tenho um pouquinho. Não, mas aquilo que Deus colocou nas suas mãos, as suas forças, os seus recursos. Nós estamos agindo como se Jesus fosse a esperança para esse mundo, e nós estamos então empenhando nossa força, nossos recursos, nossas condições para que essa verdade seja anunciada, que seja manifestado realmente? Ou nós estamos apenas vivendo uma reunião para satisfazer os nossos desejos e as nossas vontades? E a última pergunta é: Cristo é o Senhor da igreja? É o Senhor a videira? Aquele que alimenta, aquele que sustenta, aquele que dá toda a nutrição, aquele que conduz, aquele que dá a missão? É Ele o Senhor da igreja? Precisamos pensar nisso, queridos. Que igreja nós somos? Que nós somos desafiados a fazer como igreja? E eu volto a falar, eu não estou dizendo que agora vamos levantar a porta fora e vamos fazer missões na China. Não. Se você tem uma missão, um chamado específico para isso, amém. Mas é ir para fora, e assim como João Batista, quando ele é interrogado a respeito do que deve se fazer, quando ele dizia: arrependam-se, porque o reino está próximo. Eles chegavam e diziam: João Batista, vem cá, o que nós precisamos fazer? E ele dizia assim: olha, não cobrem suborno para os soldados. Vocês se contentem com o salário que vocês têm. E o outro vinha: mas o que eu faço? Seja justo naquilo que você negocia. Manifeste justiça e verdade na sua vida. É isso. Porque muitas vezes, agindo dessa forma, você não vai nem precisar falar que você é crente. As pessoas vão dizer assim: esse cara não é desse mundo. Ele tem alguma coisa estranha. Ele só fala a verdade, ele ama as outras pessoas, ele se abstém de coisas próprias, às vezes em prol de outro. Esse cara não deve ser um cara daqui. E aí eles vão perguntar o quê? Cara, o que tu tem de diferente? Há alguma coisa em você que não dá para explicar. O que é? E aí você vai poder dizer: é Cristo. É Cristo na minha vida. É a minha vida transformada por Ele. É porque eu estou ligado
na videira verdadeira, é porque eu faço parte da igreja de Cristo. E não a igreja a quatro paredes, mas a igreja de Cristo. É por isso que eu sou assim diferente. É por isso que você tem a oportunidade de ser assim também, meu amigo. Conheça Cristo, se relacione com Ele, se entregue a Ele, e Ele vai transformar você em outro Cristo, Cristinho, parecido com Ele. Glória a Deus. Amém, queridos. Amém. E como é que nós anunciamos isso? Paulo, ele também traz uma manifestação muito bacana a respeito de como que a igreja, essa eclésia, manifesta esse testemunho de que Cristo morreu. 1 Coríntios 11, ele fala, a partir do verso 23, Paulo está advertindo aqui a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, se você pensa que existe igreja com problema, essa dali era uma igreja com problema. Tinha de tudo ali. Tinha de várias coisas acontecendo ali. E Paulo está admoestando esse pessoal e tudo mais, e chega num ponto onde que as reuniões, essa eclésia que acontecia, essa assembleia daqueles que tinham encontrado a Cristo, ela acontecia e passou a não ser mais um motivo de testemunho, mas de escândalo para a sociedade. E Paulo está dizendo, gente, parem com isso, vocês estão se reunindo, e nas reuniões vocês estão partindo o pão, fazendo a Santa Ceia. E o que acontecia? Um vinha lá e trazia um garrafão de vinho, e trazia um frango, e trazia um pão, e aí comia até ficar bêbado, até sair frango pelas orelhas, enquanto o outro estava ali do lado e passava necessidade, não tinha um pãozinho para comer. E Paulo diz, gente, não foi isso, não é esse o propósito desse memorial. E ele diz no verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Paulo está dizendo, olha, eu aprendi do próprio Senhor Jesus aquilo que eu vou ensinar agora para vocês. Já ensinei, mas eu vou falar de novo. O que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e tendo dado graças, partiu e disse, este é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. E do mesmo modo, depois da ceia, ele tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que beberem, que comerem o pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Somos igreja quando nós estamos reunidos, quando existe essa assembleia, que não é dentro dessas quatro paredes apenas, mas quando nós cristãos, nós que nos identificamos com Cristo, nos reunimos, e nós podemos compartilhar daquilo que Jesus deixou assim como mais singelo, poucas horas antes dele ser traído, e um pouquinho antes, meio-dia antes dele ser crucificado. Ele pega o pão e diz, se lembrem de mim quando vocês estiverem comendo pão. Quando vocês beberem o vinho, lembrem-se que o meu sangue foi derramado. Porque quando vocês fazem essas coisas, vocês estão anunciando a minha morte. E essa morte, houve morte e sacrifício, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou, e por isso ele diz, até que ele venha. Porque enquanto a promessa dele não se cumprir, ele vier nos salvar, nos buscar, que é o que ele prometeu, e as promessas dele se cumprem, então nós vamos anunciando que ele morreu por nós. Que nós merecíamos o inferno, mas ele nos deu vida por meio do sangue dele, por meio do sacrifício dele. E por isso nós celebramos hoje a ceia do Senhor. Para que nós, eclésia, nós, igreja, esse movimento, isso que faz diferença, isso que realmente transforma, isso que está ligado na videira, então nós juntos podemos comemorar a grande salvação que recebemos por meio desse ato, que ele foi entregue na cruz e deu a vida por cada um de nós. Amém. Glória a Deus.
verso 28 diz que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Que a gente possa se avaliar. Estamos sendo igreja? Estamos sendo o corpo de Cristo? Estamos ligados na videira? Para que a gente possa... Agora, como memorial. Isso aqui não tem nada de místico, mas é um memorial. Nós comemos o pão, bebemos suco de uva, para lembrar e anunciar que Jesus Cristo morreu por cada um de nós. Então examine-se a si mesmo. Estou em débito com Cristo? Sempre estaremos. Mas que a graça de Deus, que é abundante, venha sobre as nossas vidas, nos renove nesse momento, para que a gente possa continuar a nossa jornada até que Ele venha, até o dia que Ele nos chamar. Eu vou deixar de pecar? Não! Não é porque eu tomo a ceia ou porque eu faço determinadas coisas que eu deixo de pecar, eu continuo sendo um pecador. Mas eu tenho graça, eu tenho o amor de Cristo, eu tenho a salvação sobre a minha vida, independente daquilo que eu posso expressar, apesar das minhas deficiências, apesar das minhas limitações, porque nós dependemos dele, estamos ligados a ele. Você que deseja participar desse memorial, coloque-se de pé, o pessoal do Ministério do Louvor vai vir à frente, vai nos conduzir em mais um cântico, e a gente vai celebrar essa ceia. Fique bem à vontade para vir à mesa do Senhor. Jesus, Ele não rejeitou ninguém. Ele expressou o amor dele para todos, todos aqueles que chegaram à sua mesa. E essa mesa é uma mesa de graça, é uma mesa de misericórdia, de graça para cada um de nós. Então, você que quer participar do momento da ceia, venha à frente, pegue os elementos. Existem ali dois tipos de cálices. O primeiro está com o pãozinho dentro do copinho ali, que você precisa abrir, rostear, e o outro que não está. Então só tomar cuidado, né? Se você pegar o que não tem o pão em cima, você pega o pãozinho que está embrulhado no meio ali, ok? Então vamos louvar o Senhor. Você pode ficar à vontade para vir buscar os elementos.
Assim como nós lemos as Sagradas Escrituras, o apóstolo Paulo deixa registrado: o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele pegou um pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Pai, obrigado, porque aprove ao Senhor, foi do agrado do Senhor que Cristo pagasse o preço da condenação que havia sobre nós. E hoje nós gozamos da vida eterna, da liberdade de estarmos na Tua presença por meio dessa obra, desse corpo que foi dilacerado, desse corpo que foi partido em nosso favor. Obrigado por tão grande amor, Senhor. Obrigado por tamanha graça. Obrigado a Deus por tamanho sacrifício. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Assim como diz a Escritura, comamos juntos do pão. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também um cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Não é mais a aliança, a antiga aliança, que dependia de rituais, de sacrifícios de animais, mas agora é uma nova aliança no sangue de Cristo, que nos proporciona essa liberdade de estarmos na presença do Senhor. E esse sangue nos perdoa de todo o pecado. Em memória do Senhor Jesus, bebamos juntos o cálice.
Obrigado, Pai, por tamanho sacrifício. Não podemos imaginar, a Deus, o preço desse sangue derramado na cruz. Mas somos gratos a Deus, porque Ele nos faz, assim como cantamos, alvos mais que a neve, mais brancos do que a neve, Senhor, por conta da preciosidade desse sangue, do poder desse sangue, da obra que esse sangue realizou em nós. Nós te louvamos e bendizemos, e dizemos, ó Pai, declarando, somos teus, somos dependentes de Ti, Senhor, assim como o ramo que necessita estar ligado à videira, somos dependentes do Senhor. Se nosso coração não é íntegro nessa verdade, que o Senhor nos convença, Pai, nos tire todo o empecilho, todo o sofisma, todo o engano, ó Deus, que não permite que a gente enxergue a realidade como ela é, mas que a gente possa estar verdadeiramente ligado ao Senhor, dependente do Senhor e, consequentemente, produzindo os frutos que o Senhor deseja de cada um de nós. Nós te louvamos por tamanha graça, por tamanho amor, Deus. Também quero abençoar a igreja aqui reunida, com a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre esta igreja e toda a igreja do Senhor, espalhada por todo o mundo, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus nos abençoe, tenha uma ótima semana, vivendo igreja verdadeira, a igreja dependente do Senhor. Vocês podem trazer depois o cálice para frente. Tenham uma boa noite.